muito obrigada, queridos amigos que têm participado da nossa reunião virtual, Lições para Aplicar no Dia a Dia. Eu sou a preletora Kátia Satoko Miura, é uma grande alegria estar aqui junto com todos os senhores para mais um estudo do ensinamento da Seiichi Onoye. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada. E hoje o nosso tema é Vivamos sem medo ou preocupações. Que tema interessante, né? Bastante intrigante. Acredito que algumas pessoas estão aí se perguntando como seria possível viver neste mundo sem medo, sem preocupação, com tantas coisas que estão acontecendo, com tantas incertezas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Como seria possível não ter medo, não estar preocupado? E a Seiichi Onoye, ela vai nos ensinar que nós podemos sim viver despreocupados, viver com fé e confiança no hoje e no amanhã, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai melhorar, que tudo vai se resolver. Esse é o ensinamento da Seiichi Onoye, esse ensinamento para cima, esse ensinamento positivo que nos ensina a viver uma vida muito feliz. Então, vamos lá? Fiquem comigo até o final e vamos aprender com os ensinamentos da Seiichi Onoye de que forma nós vamos recuperar essa autoconfiança perdida. E esse estudo, ele faz parte dos votos de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seiichi Onoye. Nós hoje estudaremos o 8º voto de aprimoramento e vamos utilizar 2 livros que estão aparecendo aí na sua tela, A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana, e A Verdade da Vida, volume 28, A Eterna Natureza Búdica. Para aqueles que não conhecem, a Verdade da Vida é uma coleção composta de 40 volumes, onde está exposta pelo nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi toda a doutrina da Seiichi Onoye, todos os princípios fundamentais da doutrina da Seiichi Onoye, para que possamos descobrir quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos, e qual é a forma com a qual nós devemos viver o nosso dia a dia para manifestarmos cada vez mais a glória de Deus. Porque essa é a nossa missão aqui na face da Terra. Nós viemos aqui para manifestar a glória de Deus, viemos manifestar os atributos de Deus, viemos para manifestar o amor. Então, através do estudo desses 40 volumes, nós vamos descobrir todas essas coisas maravilhosas e sermos cada vez mais felizes. Então, fica aí a dica, aqueles que desejarem adquirir, livrariasni.org.br. Então, vamos ao nosso estudo? Então, no volume 28, na página 47, consta então o 8º voto de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seiichi Onoye. E aquelas pessoas que estão acessando o canal pela primeira vez ou que estão aí há pouco tempo conosco, devem estar se perguntando, mas o que são votos de aprimoramento espiritual? São itens que o nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos deixou como orientações para que, praticando no nosso dia a dia, possamos aprimorar o nosso espírito e crescermos espiritualmente cada vez mais. Esses são os votos de aprimoramento. E temos estudado nessa reunião lições para aplicar no dia a dia, os votos de aprimoramento, e hoje estamos no 8º voto, que diz o seguinte: junto com Deus, vivamos uma vida sem temor e sem preocupações, acreditando firmemente que temos conosco a força infinita de Deus. Vivamos sem nos afligir com o futuro e sem temer coisa alguma, a não ser a eventualidade de nos afastarmos de Deus. Então, olha só que importante esse 8º voto, Ele vai nos falar sobre a importância de nos conscientizarmos de que somos um com Deus.
Nós somos um com Deus, olha que maravilhoso, né? E se nós somos um com Deus, não precisamos ter medo de nada, não precisamos ter preocupação de espécie alguma. É essa autoconfiança que o Filho de Deus adquire quando ele se conscientiza da sua natureza verdadeira. E aqui no livro, continuando, ele diz assim: a alegria máxima de nossa alma provém da conscientização de que somos um com Deus e que dele recebemos a força infinita. É a alegria máxima da nossa alma. É a alegria máxima porque nós despertamos e retornamos para a nossa origem. Nosso espírito retorna para casa, retorna para o lar. Sabe aquela sensação que a gente tem quando viaja, quando vai para um lugar distante, a trabalho, né, ou a lazer, ou alguma coisa assim, mas quando a gente volta para casa, é aquela sensação de alegria, né, aquela sensação de, nossa, aqui é o meu lugar. É essa sensação que o nosso espírito sente quando nós nos conscientizamos e despertamos para essa verdade e voltamos para casa, voltamos para a nossa origem, que é espiritual. Nossa origem é espiritual. Muitas pessoas acreditam que esse mundo onde vivem, esse mundo onde estão manifestados, seja um mundo verdadeiro, que esse corpo material seja o nosso eu verdadeiro, mas na verdade não é nada disso. Nós somos muito mais, nós somos seres espirituais e a ilusão de que vivemos num mundo material com esse corpo material e essa é a nossa vida verdadeira faz com que tenhamos muitos sofrimentos, faz com que tenhamos muitos apegos e vivamos uma vida de bastante sofrimentos. Mas quando nós retornamos para a nossa origem espiritual e passamos a focar as nossas ações, os nossos pensamentos para esse despertar espiritual, para esse crescimento e essa evolução espiritual, então todas as coisas passam a fluir de uma maneira maravilhosa, todas as coisas se encaixam nos seus devidos lugares, a harmonia se estabelece, as doenças se curam, a prosperidade vem, a harmonia familiar, ela vem. Tantas coisas boas acontecem justamente por causa desse despertar. Nós passamos a dar mais atenção ao nosso eu espiritual e então todas as coisas virão por acréscimo, como disse Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão dadas em acréscimo. É isso que nós precisamos fazer, buscar o reino de Deus primeiro e o reino de Deus está dentro de nós, tá? É o nosso eu espiritual, é a nossa existência divina espiritual e é a ela que nós devemos dar toda a atenção. Então, é a alegria máxima da alma quando nós temos esse despertar de que Deus está junto conosco, que nós somos parte de Deus, que nós somos porção individualizada de Deus. Essa que é a grande verdade, nós somos Deus. Resumindo, o resumo de tudo, nós somos Deus e precisamos agir como Deus, tá? Então, o ter medo, ter preocupação, ter temores a respeito do que virá, o que vai acontecer, será que eu vou ficar desempregado amanhã, será que eu vou pegar Covid, será que eu vou morrer? Então, será que todos esses pensamentos, esses sentimentos são condizentes com a nossa condição de filhos de Deus? Então vamos parar, repensar, refletir, despertar e abrir nosso coração e nossa mente para esse ensinamento grandioso que diz que o homem é filho de Deus e é um com Deus e que não é preciso temer nada, porque Deus está conosco. Tá? Esse é o grande despertar que todos nós precisamos ter. Tá? Agora, uma outra coisa importante, não podemos esquecer. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu acredito muito em Deus, sim, eu oro todos os dias e eu acredito em Deus, mas mesmo assim a minha vida continua um caos, a minha vida continua muito difícil, eu continuo tendo muitas preocupações, eu sou uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tem muitos momentos de depressão porque eu tenho muito medo.
Mas se a pessoa acredita em Deus, como é que ela pode ter todos esses sentimentos? E a gente faz essa pergunta: em que Deus vocês estão depositando a sua fé? Tem muita fé em Deus, com certeza, mas em que Deus estão depositando a sua fé? Será que é aquele Deus que nós, por muitas eras, acreditávamos ser um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus rigoroso, um Deus que está a todo momento supervisionando ou fiscalizando aquilo que nós estamos fazendo para aplicar uma punição? Ou será que é um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que nos ama profundamente e deseja somente o nosso bem? E que está junto de nós, não está no alto ou num lugar muito distante, onde nós não podemos ver, onde nós não podemos sentir? Em que Deus vocês estão depositando a sua fé? Em que Deus nós devemos depositar a nossa fé? Com certeza é num Deus grandioso, maravilhoso, amoroso, que é Pai de todos os seres, é Criador de todas as coisas e que deseja profundamente a nossa felicidade, deseja profundamente que estejamos no caminho correto, que estejamos buscando esse retorno à casa do Pai, conforme diz, a parábola do filho pródigo, em que o filho saiu pelo mundo, não queria mais a herança, não queria mais cuidar das coisas, dos negócios do pai, e quis sair pelo mundo, pegou a sua herança e saiu pelo mundo, ficou pobre, faminto, e aí a única saída, a única solução era voltar para a casa do pai, e foi recebido por ele com muito amor, com muito carinho. Esse é o nosso Pai, esse é Deus Criador do universo, no qual nós devemos depositar a nossa fé, tá? E esse é o ensinamento da Seichonoye. Ele vem trazer para nós essa máxima, que nós somos filhos de Deus e que Deus está dentro de cada um de nós. Deus habita dentro de cada um de nós. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de todas as coisas boas que Deus criou no mundo da imagem verdadeira. Nós somos herdeiros de Deus. Essa é uma máxima muito importante. Não há por que sermos problemáticos, ou sermos pobres, ou sermos doentios, sofredores, se nós temos um Pai tão amoroso que nos proveu de tudo. No mundo da imagem verdadeira, tudo já está dado para o Filho de Deus. Basta apenas que ele abra os seus braços. Abra os seus braços e receba essa herança que Deus lhe deu. Isso é muito importante que nós possamos compreender e despertar. Quando nós não temos essa convicção, quando nós não temos esse conhecimento, quando nós não temos esse sentimento de unidade com Deus, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos desamparados, e é aí que vem o medo, é aí que vem o temor, é aí que vem a insegurança, a falta de confiança em nós mesmos e nos outros, a falta de fé no futuro. Ela vem desse apartamento, esse distanciamento entre eu e Deus. Então vamos retornar à nossa origem perfeita, maravilhosa de filhos de Deus. Aqui no volume 7, Vida Cotidiana, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi diz logo no prefácio, está aparecendo aí na sua tela, é um trecho que eu gosto demais e sempre que eu posso, eu gosto de falar sobre ele porque ele nos dá uma força incrível, ele nos dá uma autoconfiança incrível. Olha só o que ele diz, Ele começa logo no segundo parágrafo, esse trecho aí que eu vou compartilhar. A essência do homem, a imagem verdadeira da vida, é constituída da mesma força grandiosa que criou o Sol, a Terra e a infinidade de corpos celestes. Realmente, dentro do homem, se aloja a mesma força gigantesca que criou o universo. Quando o homem despertar para a existência dessa força grandiosa e eliminar o seu complexo de inferioridade, bem como desatar as amarras da autoprisão resultante da consciência de culpa,
conseguirá manifestar uma força extraordinária que ele jamais imaginou possuir. Está no prefácio aí da Verdade da Vida, volume 7. E olha que palavras vigorosas que o nosso Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, utiliza, como que querendo dar um chacoalhão em cada um de nós, né? Dizendo que dentro de cada um de nós se aloja a mesma força grandiosa que criou todo o universo, que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou todos os planetas, né? Essa é a força que nós herdamos de Deus. Como filhos de Deus e herdeiros de Deus, nós recebemos essa força também. E essa força está alojada dentro de cada um de nós. Mas nós, com a nossa mente restritiva, nós estamos a todo momento negando essa origem divina, nos colocando num patamar inferior ao que nós realmente somos, dizendo que nós somos pecadores, que nós somos filhos do pecado, que nós viemos para esta face da terra para sofrermos diversos reveses, para enfrentarmos diversos desafios. Nós viemos aqui para realmente pagarmos os nossos pecados, expiarmos a nossa culpa. Quanto e quanto desses pensamentos foram se sedimentando ao longo das eras, ao longo das muitas vidas que nós vivemos, fortemente sedimentados no profundo do nosso subconsciente, dizendo que nós não somos merecedores de nada, porque somos pecadores. Mas, na verdade, Deus nos deu tudo. Deus é nosso Pai amoroso, Deus é nosso Pai maravilhoso, e Ele nos deu tudo que nós necessitamos. Então, no momento em que nós nos conscientizamos dessa força grandiosa, essa força grandiosa se manifesta na nossa vida. Então, por isso que ele fala que nós devemos eliminar o complexo de inferioridade. Essa palavra é o máximo, né? Eliminar o complexo de inferioridade. Nós temos um complexo muito grande arraigado dentro de nós de que nós somos pecadores e que nós não merecemos ser felizes. E veio a Seicho no Ie nos dizer que nós somos filhos de Deus e que nós somos herdeiros da fortuna de Deus, porque Deus só criou o bem e temos dentro de nós essa força grandiosa. Esse é um ensinamento máximo, esse é um ensinamento grandioso, é um ensinamento que realmente nos faz ter de volta aquela autoconfiança, aquela vontade de realizar as coisas, porque nós somos capazes, nós temos capacidade infinita. Esse é o ensinamento da Seicho no Ie, e diz que o homem tem capacidade infinita de realizar qualquer coisa. Ele tem força infinita para conduzir qualquer situação na sua vida. Ele não precisa temer, não precisa se preocupar com o futuro, porque o futuro com certeza também será maravilhoso, porque a sua mente está repleta de luz, está repleta de amor, e esse amor vai se manifestar pela lei. Pela lei da mente, pela lei do semelhante se atrai. Se você tiver essa confiança, essa alegria, essa vontade de realizar as coisas, o mundo ao seu redor vai ser um mundo maravilhoso, com certeza. Quantas e quantas pessoas puderam transformar as suas vidas graças a essa mudança de postura mental e comportamental. O simples fato de saber que são filhos de Deus promove essa grande transformação na vida de todas as pessoas. Ali na página 53, ele vai falar mais uma coisa muito importante. Ele diz assim, lá no finalzinho do parágrafo, está na sua tela: não perca a autoconfiança, mesmo nas horas de infelicidade. Conscientize sua natureza de filho de Deus. Esse é o modo de viver da Seicho no Ie.
Tá? Então a Seita No veio trazendo essa boa nova. Não é preciso perder a autoconfiança, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos em que Deus parece que nos coloca à prova, mas não é. Isso aí são frutos, são sementes que nós plantamos lá no passado, quando nós ainda não conhecíamos essa verdade e viemos semeando tristeza, viemos semeando discórdia, viemos semeando desarmonia, e essas sementes elas estão germinando e estão aparecendo para nós essas situações hoje. Mas nós não precisamos temer, porque agora nós sabemos que nós somos filhos de Deus e podemos transpor todas essas dificuldades, transpor todos esses problemas com confiança, com fé, com certeza, com a certeza de que tudo vai dar certo, né? Então, essa vontade de vencer, ela vem dessa autoconfiança de que somos filhos de Deus. Tá? E aí, então, plantando novas sementes, fazendo um novo plantio, a partir de agora, nós vamos semeando somente alegria, semeando somente bondade, semeando somente amor para todas as pessoas, em todas as situações, através dos nossos atos, através do sorriso que nós colocamos no rosto e oferecemos para todas as pessoas. Essa semeadura, com certeza, vai dar bons frutos e nós vamos colher esses frutos amanhã. Então não há por que se preocupar com amanhã. Vamos nos preocupar com a nossa semeadura hoje. Como é que está sendo a sua semeadura hoje? Está plantando sementes de bons frutos? Sementes de coisas maravilhosas? Então é isso que nós precisamos fazer. Vamos refletir e fazer um plantio maravilhoso para que possamos ter uma maravilhosa colheita também. Um ponto muito importante também dentro de toda essa conversa que estamos tendo é compreendermos que Deus é um ser extremamente amoroso. Deus é um ser que nos ama profundamente. Esse é o nosso Pai. Deus não nos pune, Deus não castiga, isso não existe. Tá? Isso é uma ilusão da nossa mente que nós criamos. Tá? E todas as situações ao nosso redor, conforme nós já estudamos e viemos estudando ao longo de várias reuniões, elas são reflexo da nossa própria mente. Então, ninguém além de nós mesmos somos responsáveis pelo nosso destino, pelas situações que nos acontecem, pelas situações que nós atraímos para nós. Então, precisamos refletir constantemente. Perdoar, refletir, perdoar e agradecer a todas as coisas, a todo momento, para que possamos atrair somente coisas boas, para que possamos manifestar aqui no plano fenomênico somente coisas boas. Então isso tudo é nossa própria responsabilidade. Não há por que responsabilizar outras pessoas, cada pessoa tem o seu modo de pensar, a sua bagagem própria, a sua experiência que precisa passar, e no momento certo elas também vão despertar para essa verdade e também vão passar a plantar sementes maravilhosas, e somente dessa forma, então, através do despertar de todas as pessoas, é que nós vamos construir um mundo maravilhoso, mas precisa começar de nós mesmos, tá? Então, gostaria de continuar reforçando essa questão da nossa relação com o nosso Pai, essa relação de unidade com o nosso Pai, tá? Então, nós amamos profundamente a Deus, Deus nos ama profundamente, e esse amor, ela se manifesta através dessa união, Nós nos sentimos unos a Deus justamente porque o amamos profundamente. E esse amor, ele se estende, não só nós, não só eu e Deus, mas eu, o nosso próximo e Deus. Eu, nosso próximo, todos os seres vivos da face da terra e Deus. Eu, todas as pessoas, todos os seres vivos, todos os vegetais, todos os animais, tudo que existe na face da terra, somos unos com Deus. Então, essa sensação de unidade com todas as coisas faz com que não tenhamos medo
não tenhamos preocupação em relação a pessoas que possam nos prejudicar ou situações da natureza que possam provocar um desastre no qual nós seremos vítimas. Tudo ao nosso redor é uno comigo, então não há porquê termos prejuízo de espécie alguma. Tá? Então essa sensação de unidade com todas as coisas é muito importante. Tivemos aí inúmeros relatos que ouvimos de pessoas que estavam na iminência de sofrerem um grande prejuízo, ou na iminência de serem assaltados ou prejudicados por alguma pessoa, ou sermos molestados por outras pessoas, mas que, visualizando firmemente a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa, visualizando o Filho de Deus que existe no interior dessa pessoa que está nos prejudicando, que aparentemente está nos prejudicando, visualizando a imagem verdadeira de toda essa situação, repentinamente a situação se reverte e a pessoa que parecia que ia assaltar se transforma num protetor, ou a pessoa que ia nos prejudicar acaba então desistindo da ideia e acaba se afastando. Então essas situações acontecem comumente, porque nós nos ligamos à mente do universo através dessa sensação de amor e de união com todas as coisas, nós nos ligamos, nos conectamos ao universo e aquilo que nós pensamos rapidamente é captado por todas essas mentes e as coisas então passam a acontecer conforme é no mundo da imagem verdadeira. Olha que maravilhoso, nós temos esse poder desde que estejamos conectados com todas as coisas. Então vamos aplicar isso no nosso dia a dia, vamos nos esforçar, isso é um treino mental. Nós estamos muito acostumados com as situações do senso comum. Uma pessoa mal encarada vai me assaltar, aquela pessoa ela vai me prejudicar, vai aplicar um golpe financeiro, aquela pessoa vai puxar o tapete e vai tirar o meu cargo. Nós estamos muito acostumados com o senso comum, né? Acostumados que essas coisas comumente acontecem e nós precisamos fazer um treino mental para reverter isso. Não existe no mundo de Deus nada nem ninguém que possa ferir ou prejudicar o Filho de Deus. Não existe neste mundo nada que possa prejudicar o Filho de Deus. Essa é a mentalização que nós precisamos a todo momento estar fazendo para que possamos purificar essas ondas vibratórias negativas e possamos pensar somente no bem, pensar somente na felicidade, pensar somente nas coisas boas. Tá? Então essa é a postura do Filho de Deus. Por isso não é preciso pensar em nada, não é preciso se preocupar, não é preciso temer, né? Basta trabalharmos diligentemente, trabalharmos com fé, com ânimo, com coragem, acreditando na força positiva, né? Acreditando no bem da imagem verdadeira e com certeza todas as coisas vão acontecer dessa forma, conforme a vontade de Deus. Tá? Então o ser humano não nasceu para sofrer, ele nasceu para ser muito feliz. Basta apenas que ele se conscientize dessa grandiosa verdade. E aí então, mais um trechinho do nosso livro Verdade da Vida, volume 28, lá na página 49, ele vai dizer o seguinte, para ir já finalizando a nossa reunião. A aflição, a inquietação e o temor, assim como todos os outros pensamentos e sentimentos negativos, constituem desperdício de energia mental. Olha só, hein? Desperdício de energia mental. Por isso causa um desgaste muito grande, ocorrendo um problema grave. Se o enfrentarmos com pensamento positivo, não sofreremos desgaste mental e veremos surgir boas ideias para solucioná-lo. Isso é interessante, viu? Porque quando nós temos a mente positiva, a solução ela vem de um lugar onde a gente menos espera.
através de pessoas que nós nem estávamos esperando, nem estávamos pensando, de repente aparece uma pessoa com uma solução. Isso é comum, acontece muito, porque a nossa mente, quando é positiva, ela se conecta com o universo, naquela sensação de unidade que nós falamos agora há pouco, né? Então, estarmos em unidade com todas as pessoas possibilita a manifestação de Deus na nossa vida, tá? E aí, um pouquinho mais para frente, ele faz uma mentalização muito boa. E eu gostaria agora que todos se colocassem em posição de oração para fazer essa mentalização junto comigo. Sou filho de Deus e Ele está sempre comigo. Nada tenho a temer, pois Ele é a minha fortaleza. Mais uma vez, sou filho de Deus e Ele está sempre comigo. Nada tenho a temer, pois Ele é a minha fortaleza. Muito obrigado, muito obrigado. E é assim, com essa fé, com essa convicção de que somos filhos de Deus, perfeitos, maravilhosos, e que Deus é o nosso Pai amoroso e que nos protege, nos orienta em todos os momentos. Vamos encerrando a nossa reunião virtual de hoje, lições para aplicar no dia a dia. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com mais e mais pessoas, inscreva-se no canal e vamos ser felizes cada vez mais através do ensinamento da Seiichi Onoye. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio, e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade, e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. O feto já é um ser humano perfeito. A vida dele foi dada por Deus e nós, seres humanos, não temos o direito de recusar o que Deus dá. Não renegue seu filho, mesmo que você ainda não o conheça. Se desejamos verdadeiramente a paz no mundo, precisamos abandonar a ideia de que o mundo é dos mais fortes e de que é preciso sacrificar o outro para o bem próprio. Participe conosco do Encontro Virtual em Prol da Pequena Vida 2021. Dia 17 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, pelo canal oficial da Seiichi Onoye do Brasil no YouTube. A luz não deve ficar escondida. Não importa a ideologia das pessoas. Devemos levantar bem alto a luz da verdade em defesa das pequenas vidas.